O programa Mais Milho começa em grande estilo, na região de maior produtividade de milho do país. Estamos em Candói, centro-sul do Paraná, a 250 quilômetros de Curitiba. Aqui você vai conhecer uma família de produtores que atinge 250 sacas por hectare. Em alguns talhões, até acima disso, média superior à norte-americana. O Mais Milho de hoje está começando. Olá, eu sou o Glauber Silveira, estamos aqui no Paraná para gravar a nossa primeira entrevista com um produtor referência do Mais Milho. E aí, Glauber, missão interessante a nossa hoje. Muito interessante, João. O produtor tem significado, vamos lá ver, não? Vamos ver, com certeza. Vamos embora. E aí, Glauber, qual é a expectativa aí? O produtor parece que ele faz 250 sacas por hectare, é uma média muito alta, né? Uma média muito boa, viu, João? Na verdade, a média aqui do Paraná, mesmo na primeira safra, a gente tem média de 8.200 quilos. Você vê, o produtor que está fazendo aí 16 mil quilos, 14 na média, tem talhão de 16 mil quilos, é realmente um produtor que sabe o que faz. Bom dia, senhor Ernesto. Tudo bom, João? Bom dia, prazer, satisfação, prazer, Glauber. Ô, Glauber, Tudo bom? bem? Prazer. Bom? Olha, Passeando por aí, ó? passeando não, viemos aqui ver o senhor mesmo. Ah, que bom. Passear não, pra... Que bom. Realmente o senhor é uma pessoa que tem produzido bem, né? Tem tido toda uma técnica de produção, uma das pessoas antigas aqui, um dos primeiros que chegou há mais de 40 anos. Nós viemos aqui para conhecer um pouquinho mais sobre essa história aí de produtividade, produção, plantio direto, isso tudo. Saber como é que o senhor alcançou esses índices tão altos de produtividade, né? Teimoso, né? Alemão, né? Teimoso, é verdade. Quando nós chegamos em 1954, eu vim com a minha família aí para o Brasil. Meu pai tinha ficado na guerra e a mãe veio com... Nós somos 5 irmãos e chegamos aqui iniciando com a atividade agrícola, com 12 hectares de terra. Nós iniciamos com a cultura de arroz. Na época, arroz sequeiro é o que deu o primeiro passo. Mas eram uns passos muito difíceis. Nos anos 60, iniciamos na cultura de soja. A meados dos anos 60, iniciamos na cultura de soja. Nos anos 73, parece, iniciamos no milho, né? Estamos aí em termos de tonelada, com 4 toneladas de milho por hectare. E hoje já estamos em produções recordes em áreas pequenas ou menores. E material genético de topo de linha, até 16 toneladas por hectare. Os 40 anos de plantio direto, eu fui um dos pioneiros, inclusive, no plantio direto no Brasil, junto com o Nono Pereira, que era o que iniciamos junto o plantio direto. Isso fez com que nós conseguimos hoje um milho desse tipo, né? Com conservação de solo, praticamente erosão muito bem controlada. Isso faz parte, então, do sucesso da agricultura que nós estamos tendo hoje aqui no Paraná. Agora aqui combina as características da região, né? Que é altitude, solo, clima, e vem a biotecnologia também, é uma combinação que dá certo aqui, não é? Na verdade, a região é muito propício, digamos assim, em termos de clima, para a cultura de milho. Isso favoreceu muito a nós e nós fomos investindo, são mais de 40 anos que a gente faz o cultivo de milho, junto com soja, e aí fomos melhorando o solo e a genética vinha vindo, né? Que a genética faz uma grande parte dessa produtividade, que sem ela nós não teríamos isso. Você está colhendo em torno de 250 sacas por hectare? Não, de média um pouco menos. Nossa média, nos últimos anos, 5 anos, é em torno de 14 toneladas, a grosso modo. Um pouquinho menos, um pouquinho mais. Mas é uma bela de uma produtividade. Média final da fazenda, mas tivemos variedades de talhões com até 16,2 toneladas por hectare. Que por saca dá mais de 250. Mais de 250 sacas. Média alta, né, E Glauber? quantos hectares o senhor planta aqui? Aqui nós temos 1.650 hectares de milho e a mesma quantidade de soja. Isso também faz parte de um sistema nosso. Nós fazemos rotatividade de meia a meia. Então, milho, soja, né, intercalado todo ano. Nós temos aqui um sistema adotado nessa fazenda nos últimos 4 anos de fazer adubação a lanço. Nós não fazemos mais adubação na linha, nós estamos fazendo adubação no solo. O segredo é único, simples, é bem simples, é simplesmente você usar. Nós usamos em torno de 30% a 50% de fosfato a mais
do que nós estaríamos usando na linha, a mais que eu digo. Como o fosfato você não perde ou perde muito pouco, ele foi acumulando. Aí o senhor foi fazendo gradativamente. Gradativamente, e hoje nós temos assim, no soja, ano passado tivemos um recorde nosso e a região também, fechamos com 87 sacos de soja de média nessa fazenda. Nós tivemos talhões com 96 sacos. Média alta, né? É Média muito alta, muito boa, né? Mas Isso possível, né? Agora o senhor disse, por exemplo, genética. A genética, de uma certa forma, eu posso ser o vizinho do senhor aqui e eu usar a genética. Ou seja, eu pego uma variedade de milho lá que o senhor planta, e eu também planto. E muitas vezes o senhor colhe 250 sacas por hectare, e eu colho muitas vezes 160. Quer dizer, então, com a mesma genética. seria adubação, matéria orgânica, época de plantio perfeito ou menos, quer dizer, menos falhas, né? Um plantio mais correto possível. É um pacote de época de plantio, é um pacote, adubação e a cobertura, no caso nitrogênio, no caso do milho não pode deixar de ter. Então são um pacote Mas grande. no caso de fungicida, o senhor faz também? Fazemos sim, um pacote de fungicida. Esse é outro detalhe que no milho, hoje no Brasil, nossa região, que é muito chuvosa, etc., nós temos que trabalhar de 3 a 4 mãos de fungicida. E aí tem também só o fungicida só não diz tudo. Tem vários tipos de fungicida, né? Então tem que usar um fungicida o mais adequado, é o que mais se adapta à doença que você está tentando combater. Senhor, com relação também à questão de perfil de solo, né? Então, no caso aqui, o senhor tem feito alguma coisa de correção de perfil, negócio de calagem? Como é que o senhor faz? Tem gesso? O que o senhor fez? Hoje nós fazemos de 4 em 4 anos, nós botamos uma quantidade de calcário para simplesmente uma reposição de um eventual gasto. Superficial, o senhor não incorpora? E nem incorpora, deixa superficial. Gesso nós tentamos usar há vários anos, fizemos experimentos, mas como no nosso caso não temos muito estresse hídrico, e outros componentes que o gesso tem, não tem respondido tanto quanto que nós gostaríamos. Eu quero perguntar para o senhor uma coisa, já com relação à renda, porque uma coisa é você colher, que nem você falou, 14 mil quilos, muitas vezes teve um talhão de 16 mil quilos. Por exemplo, nesse talhão que o senhor colheu 14 mil quilos, né, por hectare, e o senhor colheu 16 mil quilos, foi feito algo diferente ou, de uma certa forma, a tecnologia é a mesma na fazenda toda? Muitas vezes você já fez um dever de casa quase que bom, aí se sobressai realmente a parte genética. Então, no caso do milho, esses aí foram a parte genética, de materiais. Normalmente são lançamentos de materiais novos, altamente produtivos. Elas são os primeiros anos mais, depois começa a aparecer alguma decadência, que são híbridos, aí aos poucos, dentro de 5 a 8 anos, eles normalmente desaparecem porque perdem de produtividade em relação aos novos lançamentos. Durante a gravação do programa, nós descobrimos que o produtor não só tem lavoura no Piauí, mas planta 30 mil hectares naquele estado. Uma realidade, claro, diferente do Paraná, com resultados distintos, mas em ambos os casos, com produtividade bem acima da média nos estados. Foi muito interessante, o Glauber pegou muito bem essa comparação. No caso do Piauí, quanto que o senhor está colhendo de média lá, por exemplo, de milho, no caso do Piauí? Nós estamos com 8 anos de milho no Piauí e nos 8 anos nós iniciamos com 110 sacos no primeiro ano, chegamos há 2 anos atrás com 179 sacos de média por hectare, numa área de 3 mil hectares, uma área grande. A média local lá é bem abaixo? Não, é bem abaixo, sim. Isso também, novamente, faz parte de uma tecnologia. O que tem ajudado bem nós foi o seguinte, a rotação de cultura, milho, né, soja, milho. Estamos chegando quase com 50% de milho lá, isso em função da palhada. Mas como é que é essa rotação? O senhor planta milho num ano, no outro ano planta soja? Isso. Nós fazemos uma gradiação um pouco mais pesada. Então nós fazemos um plantio direto, mas de 2 em 2 anos fazemos uma incorporação, ou de 3 em 3 anos, dessa palhada da matéria seca e orgânica, e tem feito um perfil de 15 a 20 centímetros. Isso está ajudando muito nós a seguir esse caminho, certo? O que nós traçamos. Mas só sabe que o objetivo do nosso programa do Mais Milho é mostrar a produtores como o senhor que são referências, né? No estado, em produtividade, mostrar o porquê disso aí. Eu queria convidar o senhor, pedir para conhecer a sua lavoura, no milho lá, né, Glauber? Sim. E vamos também chamar seus filhos para ir junto com a gente, pois né? não. Pesado aí que também tem te ajudado a tocar a lavoura aí. Pessoal que toca fazendo A mão de obra barata, né? Filha é sempre mão de obra barata. Isso aí. Tranquilo? Maravilha. Tá certo, o prazer é nosso. Parabéns aí a vocês, né, que têm conduzido essa
propriedade, quer dizer, tem feito todo um trabalho bonito. A sucessão acontece se o negócio é um negócio de sucesso. Então, parabéns ao senhor, porque o senhor fez um negócio de sucesso e que trouxe sua família. Vamos lá para a roça? Vamos para a lavoura. Vamos lá. E veja no próximo bloco a comercialização do milho que pela primeira vez foi feita de forma antecipada. Esse ano nós vendemos aí em torno de 60% da eventual produtividade, nós vendemos antecipado. E o sistema de revezamento que deu certo na sucessão familiar. Todos administram as fazendas e tomam suas próprias decisões. Isso tem dado bastante bagagem, bastante experiência nos últimos 12, 15 anos.